O sábio, ele sempre aprende. O simples, e nós vamos aprender hoje o que é o simples, às vezes ele aprende. Já o escarnecedor, ele nunca aprende. Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 21, verso de número 9. Eu espero que você esteja bem, que a tua casa esteja bem, é uma alegria estar aqui com você, que Deus te abençoe e abençoe a tua família, com graça e paz, em nome de Jesus. Eu quero, antes de nós lermos Provérbios capítulo 21, verso de número 9, nós vamos orar. Pai, queremos te agradecer de todo o nosso coração por este dia que está começando. Te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor nos perdoe, perdoando os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus, porque nós queremos andar sempre no teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de verificar se você é inscrito no canal e também, por gentileza, de dar like se você ainda não fez. Daqui a pouquinho nós temos o devocional com a pastora Ana, às 7 horas, e às 21 horas e 30 minutos, a oração da noite, essa oração ao vivo. Versículo de número 9, então, dando continuidade, nós lemos sempre de forma sequencial o livro de Provérbios. Estamos agora, então, no capítulo 21, verso 9, que diz assim: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Veja, o que é o canto do eirado? O canto do eirado é um lugar, de certa maneira, plano, em cima das casas, no telhado. Claro que não era um lugar confortável, mas ele está dizendo aqui é melhor morar no canto do eirado, ou seja, no canto do telhado, de uma forma bem resumida, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ele está nos ensinando aqui que a paz é melhor do que qualquer tipo de privação e de desconforto. É melhor ter paz, é muito melhor. Porque é melhor do que viver dentro de uma casa de luxo, mas com contenda. Então o eirado, como eu falei, era essa parte superior, no telhado, um lugar obviamente improvisado como dormitório, que era muitas vezes era exatamente isso que acontecia, eles improvisavam como um dormitório, então não era um lugar confortável, certamente, não era tão bom quanto estar dentro de casa, a não ser que estivesse ali com uma mulher rixosa. Mas aqui é importante nós entendermos que o foco aqui é a esposa, mas nós podemos trazer para a nossa realidade, para a tua realidade, pode ser o marido também, e isso nos ensina a importância de escolher, da escolha, de com quem nós vamos casar, por exemplo, com quem nós vamos nos tornar, como diz a palavra de Deus, uma só carne. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem uniu, Deus uniu, não separe o homem. E que somente algumas exceções, aonde é permitido, por exemplo, o divórcio. Então, neste versículo, nós estamos aprendendo que o melhor é viver no telhado. É até engraçado isso, mas é o que o versículo está nos ensinando, do que dentro de uma casa briguenta. Mas é verdade, porque, amados, a paz ela não tem preço, né? O valor da paz ela é inestimável. E viver dentro de uma casa onde não há paz é uma coisa muito difícil. Por isso a importância de escolher com quem nós vamos nos casar, fazer uma aliança para o resto das nossas vidas. Então isso é muito importante. Sabermos quem é essa pessoa. Tem que ter os mesmos valores, os mesmos princípios. Nós falamos outro dia sobre o jugo desigual, né? Porque Deus tem que ser o centro do nosso relacionamento. Então, se uma das partes não tem Deus como centro da sua vida, então ele não vai ser o centro do relacionamento. Vai haver ali outros princípios, outros valores que certamente vão trazer contendas, brigas, né? Divisões, enfim. Versículo 10. A alma do perverso deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. Então, o perverso, ele tem prazer em fazer o mal.
para todo aquele que cruzar o seu caminho, mesmo que seja o vizinho é aquele que mora do lado da sua casa, né? Mora próximo ali da sua casa. Então ele tem paixão, ele tem prazer por fazer o mal. Então todos os que se aproximam do homem perverso, eles vão sofrerão de alguma maneira, porque o homem perverso ele tem prazer em fazer o mal, ele deseja o mal. Versículo de número 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Em cima desse versículo que nós abrimos a oração hoje, está falando aqui que o homem simples, quem é o homem simples? É aquele ainda que não definiu o caminho que ele vai seguir, ou o caminho da sabedoria, ou o caminho da insensatez, né? Da impiedade. Então, o homem simples, quando ele está sob tentação, está sendo tentado aí pelo caminho do insensato, pelo mesmo caminho, no caso aqui, do escarnecedor, quando ele vê o castigo, os açoites que vêm sobre o escarnecedor, então ele que estava próximo, sendo tentado a ir por este caminho do escarnecedor, ele fica com medo e ele se afasta desse tipo de vida, desse caminho que ele estava seguindo. Então o simples ele pode tornar-se sábio, porque o simples é quem então? Nós falamos no início que nós íamos aprender quem é o simples. É aquele que ainda que é ingênuo e que ainda não definiu, não determinou qual caminho ele vai seguir na sua vida, se o caminho do bem ou o caminho do mal. Então, nós falamos que o sábio sempre aprende, o simples às vezes, porque alguns vão ver os açoites, o castigo do escarnecedor e vão mesmo assim insistir, ir por aquele caminho, e aí nós temos o escarnecedor que ele não aprende. Né? Esse nunca aprende porque ele já definiu. Aqui quando fala do escarnecedor, é alguém que já definiu, que já rejeitou, que escolheu o caminho mau. Versículo 12. O justo considera a casa dos perversos e o arrasta para o mal. Aqui há duas interpretações possíveis para esse versículo. A primeira é que o justo ele observa a lei e vê como o pecador ele leva a casa do pecador, né, do homem pecador, como a casa do homem pecador vai à ruína. Então, este homem justo, que é a primeira interpretação que nós estamos vendo aqui, ele continua vendo isso, estudando e praticando a palavra de Deus e evitando este caminho, evitando o mal. A outra interpretação possível aqui para esse versículo é que o justo é o próprio Deus, que ele observa tudo, recompensando a quem recompensa, castigando a quem castiga. E que essa interpretação de que esse justo é o próprio Deus é porque é dentro do princípio de que o homem bom ele não pode arrastar a casa do ímpio para o mal. Então, quem arrasta a casa do ímpio para o mal é o próprio ímpio, como consequência, como castigo imposto por Deus. Aquilo que ele semeia, ele vai colher. Amém? Versículo de número 13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Olha que sério essa palavra aqui de Deus. Mas isso aqui é uma palavra de Deus muito séria, muito forte. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Então, aquele que é indiferente para o necessitado, né, para aquele que está padecendo de necessidade, passando por necessidades, dos aflitos, né, não está se compadecendo dos aflitos, ele também não vai encontrar alguém que o socorra quando ele clamar por socorro. É isso que está dizendo aqui. Se nós olharmos para esse versículo e fizermos uma comparação com aquilo que o Senhor nos ensina sobre o perdão, que assim como ele nos perdoa de uma enorme dívida, nós devemos perdoar o próximo, que as dívidas deles para conosco são tão pequenas. Então, da mesma maneira, nós podemos olhar aqui nesse texto e ver que Deus é esse doador e que todos nós somos pobres. Então, Deus ele nos abençoa e nós devemos abençoar o próximo, porque ele nos abençoa com tanto. E às vezes o próximo pede tão pouco que nós não fazemos. Né? Então ele está dizendo que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Versículo 14.
O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo, uma forte indignação. Então aqui nós vemos que o presente, ele apazigua a ira, ele apazigua o ressentimento. É isso que ele está dizendo. Assim, o valor do presente. Tá? Aqui o presente no bom sentido, não no mau sentido como aquele que quer, né, comprar, quer manipular, né? Enfim. Versículo 21:15. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Quando o justo é aquele que anda no caminho da justiça, ele se alegra em andar neste caminho. Então, para o justo, a justiça ela não é trabalhosa, ela não é, ele não tem que fazer força no sentido de um esforço sobre uma. Não, aquilo faz parte dele. Então, ele não é também um peso para o justo fazer a justiça. Porque o homem bom, ele se alegra em fazer as coisas de forma correta, agir com justiça. Amém? Eu lembro do meu pai que ele contava que o pai dele, meu avô, chamava Arno, dizia assim, né? Parece redundante, mas é uma verdade. O que é certo e o que é errado é errado. Não tem meio termo. Versículo de número 16 e último que nós vamos ler. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Amados, aqui está falando daquele homem que se desviou do caminho do Senhor, o homem que se desvia do caminho do entendimento. Ele estava no caminho do entendimento. Então há um agravante aqui que ele conhece a verdade. Ele não é um simples, ele já sabe e conhece o caminho de Deus, a verdade. Então ele está rejeitando conscientemente o caminho. Então aqui fala do homem que se desviou do caminho e diz que este homem é, ele vai ele vai estar na congregação dos mortos, ele vai repousar na congregação dos mortos. E aqui os mortos, ele também tem um significado de sombras. E esse significado é um significado muito forte, é um significado que tem um sentido de terror, um termo assustador de terror. Então é assim que vai ser a vida deste homem que se desviou do caminho do entendimento, que conhecia o caminho e se desviou. Amém? Vamos terminar por aqui. Eu quero convidar você a nós orarmos juntos agora por esse dia que está começando, essa segunda-feira, dia 13 de janeiro. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós e as nossas famílias. Abençoe com paz, com saúde, com fé, esperança. Enche os nossos corações de amor. Enche a nossa lâmpada com azeite fresco. Coloca no nosso odre um vinho novo. Queremos, Senhor, ser sal e luz nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos boas testemunhas do teu amor, da tua graça, na nossa casa, dos nossos vizinhos, no nosso lugar de trabalho, aonde nós formos. Abençoa-nos com a tua proteção. Livra-nos do homem perverso, da maldade, das armadilhas, em nome de Jesus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Amém e amém. Lembre-se de compartilhar com quem você ama. Também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos e Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.